Você passou a vida toda a trabalhar, a construir, a sonhar com o dia em que poderia finalmente desfrutar da liberdade. Aquele momento em que o despertador não o chamaria mais, em que os dias seriam seus, inteiramente seus, para preencher com o que bem entendesse. A reforma, para muitos de nós, é a promessa de uma era de ouro, um período de paz, de descoberta de novos hobbies, de viagens, de tempo para a família, sim, mas também, e acima de tudo, tempo para si. Mas, para uma realidade assustadoramente comum, essa liberdade tão ansiada pode, infelizmente, transformar-se numa nova forma de dependência. Uma dependência que, por vezes, nasce das melhores intenções, mas que acaba por minar a sua tão merecida tranquilidade. Já pensou em como as relações com os seus filhos podem mudar após a sua reforma e como, sem se aperceber, pode estar a abrir mão de parcelas preciosas da sua autonomia? Não é sobre amor, é sobre sabedoria e limites. É sobre proteger o seu bem-estar, a sua individualidade, o seu direito a uma vida plena e independente na idade adulta. Existe um segredo, uma sabedoria prática que pode proteger o seu futuro, a sua paz de espírito e a sua independência. Um conjunto de verdades que, quando compreendidas e aplicadas, podem ser o baluarte que o defende de situações que, embora por vezes bem-intencionadas, podem trazer mais stress do que alegria. Neste vídeo, vamos revelar 7 coisas fundamentais que você jamais, em tempo algum, deve entregar aos seus filhos após a reforma, se realmente quiser preservar a sua paz e a sua independência. São lições aprendidas muitas vezes da forma mais difícil e que hoje partilho consigo para que possa evitar armadilhas comuns. Fique até o final, porque há algo que o irá surpreender. Algo que talvez nunca tenha considerado, mas que é absolutamente vital para a sua liberdade na velhice. Vamos começar pela primeira coisa que jamais deve entregar, ou, para ser mais preciso, que jamais deve ceder o controlo total. E essa é a sua total independência financeira. Sim, falamos do seu dinheiro, das suas poupanças, da sua pensão, dos seus investimentos. Entendo perfeitamente que o amor pelos filhos é imenso e o desejo de os ajudar, muitas vezes, ultrapassa qualquer barreira. Vímolos crescer, lutamos para lhes dar o melhor, e é natural que, mesmo depois de adultos, queiramos ser um porto seguro, um apoio nas suas dificuldades. No entanto, é aqui que reside uma das maiores armadilhas para a sua paz e independência na reforma. Quando entrega a gestão do seu dinheiro aos seus filhos, ou quando se torna a fonte principal e inesgotável para os problemas financeiros deles, sem que eles façam a sua parte para se sustentarem, está a ceder uma parte fundamental da sua autonomia. Imagine a situação. Você trabalhou a vida inteira, fez sacrifícios, poupou cada cêntimo com um objetivo claro. Ter uma reforma tranquila, sem preocupações, com a capacidade de pagar as suas contas, de desfrutar de um bom jantar fora, de talvez fazer aquela viagem que sempre sonhou, ou de ter uma pequena reserva para emergências médicas ou para um miminho ocasional. Se de repente, ou gradualmente, começa a entregar as suas poupanças para cobrir dívidas dos filhos, para lhes comprar casa, para pagar estudos universitários dos netos sem um plano ou limite claro, ou até mesmo para cobrir os seus gastos diários porque eles não conseguem chegar ao fim do mês, está a desmantelar a sua própria segurança financeira. E o pior é que, muitas vezes, essa ajuda torna-se uma expectativa, um direito adquirido, e não uma exceção. Os seus filhos podem habituar-se a que você seja o seu banco pessoal, e a pressão para continuar a ajudar pode ser imensa, muitas vezes acompanhada de sentimentos de culpa se você recusar. Manter o controle total da sua independência financeira significa que as suas decisões sobre o seu dinheiro são suas, e apenas suas. Significa que você decide onde e como gastar ou poupar. Ajude sim, mas com limites muito claros e pré-definidos. Se decidir ajudar com uma quantia específica, que seja um presente, não um empréstimo que nunca será pago ou uma torneira que nunca fecha. E acima de tudo, certifique-se de que a sua própria segurança financeira está intacta antes de sequer pensar em ajudar. Não comprometa o seu sustento, a sua saúde, o seu conforto,
ou os seus sonhos de reforma. Você merece usufruir do fruto do seu trabalho. A sua independência financeira é o pilar para a sua paz de espírito, permitindo-lhe fazer as suas próprias escolhas, sem ter de pedir permissão ou sentir-se obrigado. É a chave para não se tornar um fardo para ninguém, nem para os seus filhos. Mantenha os seus cartões bancários consigo, os seus extratos bancários privados e as suas decisões de investimento nas suas mãos ou nas de um profissional de confiança que o auxilie. Agora passamos para a segunda coisa que jamais deve entregar: o controle total da sua casa e dos seus bens mais importantes. A sua casa, seja ela grande ou pequena, alugada ou própria, é o seu santuário. É o espaço onde você se sente seguro, onde as suas memórias residem, onde você tem o controlo sobre o seu ambiente. Muitos pais, com o melhor das intenções, decidem passar a escritura da casa para o nome dos filhos ainda em vida, ou permitem que os filhos tomem todas as decisões sobre a manutenção, renovações ou até mesmo sobre com quem você pode ou não partilhar o seu espaço. E se decidir ir viver para a casa de um dos seus filhos, mesmo aí, precisa de ter um claro entendimento sobre o seu espaço e as suas regras. Ao transferir a propriedade da sua casa, ou ao ceder o controlo total sobre ela, você pode encontrar-se numa posição vulnerável. Sem o controlo legal do seu próprio lar, você pode perder a capacidade de tomar decisões fundamentais sobre onde vive, como vive e até mesmo com quem vive. Já se ouviu falar de casos em que pais se sentem como hóspedes na sua própria casa, ou que os filhos, uma vez com a propriedade em nome deles, começam a ditar regras, a proibir certas atividades ou até a pressionar para que a casa seja vendida. A sua casa é a base da sua segurança e privacidade. As decisões sobre o seu lar devem ser suas. Se um filho sugerir que é mais fácil a casa estar no nome dele para questões de herança, procure aconselhamento legal independente. Proteja o seu direito a viver onde e como quiser, sem imposições. Mantenha a escritura em seu nome, a menos que haja um plano muito bem pensado e com garantia legal que assegure os seus direitos vitalícios. Isto estende-se aos seus bens mais preciosos, como o seu carro, joias de família com valor sentimental ou coleções que construiu ao longo da vida. Não os entregue por pressão ou por um falso sentido de obrigação. Esses bens, além do valor monetário, muitas vezes carregam um valor sentimental incalculável para si. Manter o controlo sobre eles significa manter a sua capacidade de decidir o que fazer com eles se e quando quiser. Você tem o direito de desfrutar dos seus bens, de os usar e de decidir sobre o seu futuro. Ceder este controlo é ceder uma parte da sua própria história e das suas escolhas. Mantenha a sua privacidade em relação aos seus bens. E se quiser partilhar, que seja uma decisão sua e não uma exigência. Chegamos à terceira coisa que jamais deve ceder, e esta é subtil, mas profundamente impactante, a sua autonomia na tomada de decisões pessoais e de saúde. A reforma traz consigo a liberdade de viver a vida nos seus próprios termos. Contudo, essa liberdade pode ser facilmente comprometida se os seus filhos começarem a assumir o controlo sobre as suas escolhas diárias e, o que é ainda mais grave, sobre as suas decisões de saúde. É natural que os filhos se preocupem com os pais, especialmente à medida que envelhecem. Eles podem querer o melhor para si, e as suas intenções podem ser as mais puras. No entanto, existe uma linha tênue entre preocupação e controlo excessivo. Imagine que os seus filhos começam a agendar todas as suas consultas médicas, sem o seu consentimento prévio, a ditar o que você pode ou não comer, a escolher os seus medicamentos, a pressioná-lo a fazer certos procedimentos que você não quer, ou até a decidir com quem você pode socializar. Há casos em que os pais se veem numa situação em que os filhos tomam decisões por eles, mesmo quando os pais são plenamente capazes de o fazer. Isso não só é desrespeitoso para a sua capacidade de autodeterminação, como também pode levar a um profundo sentimento de frustração, impotência e perda de identidade. Você é um adulto, com anos de experiência, sabedoria e o direito fundamental de tomar as suas próprias decisões sobre a sua vida e o seu corpo, enquanto tiver a capacidade mental para isso. É crucial comunicar de forma clara os seus desejos e limites. Deixe claro aos seus filhos que, embora aprecie a preocupação deles, as decisões finais sobre a sua saúde, a sua dieta, o seu estilo de vida e as suas relações sociais são suas.
Considere ter um testamento vital ou um procurador de cuidados de saúde, documentos legais que estabelecem as suas vontades para o futuro, caso um dia não possa expressá-las. Estes documentos dão-lhe paz de espírito, sabendo que as suas escolhas serão respeitadas, e evitam que os seus filhos se vejam na posição de ter de tomar decisões difíceis sem saber a sua vontade. Mantenha-se informado sobre a sua saúde, faça as suas próprias perguntas aos médicos e seja o protagonista da sua própria jornada de bem-estar. A sua autonomia é um tesouro e defendê-la é fundamental para uma reforma serena e independente. Não ceda a este controlo, pois é a sua liberdade de ser e de decidir que está em jogo. Continuando a nossa conversa sobre a sua paz e independência na reforma, chegamos à quarta coisa que jamais deve entregar aos seus filhos: o seu tempo livre e a sua agenda pessoal. A reforma para muitos é sinônimo de ter finalmente tempo. Tempo para si, para descansar, para se dedicar àqueles hobbies que ficaram esquecidos, para viajar, para ler, para simplesmente não fazer nada. No entanto, é muito fácil cair na armadilha de se tornar a solução para os problemas de tempo dos seus filhos. De repente, pode ser visto como o babysitter permanente dos netos, o taxista para os compromissos escolares, o faz tudo para reparos na casa dos filhos, ou o chefe de cozinha e de limpeza para jantares de família semanais que se prolongam e o deixam exausto. Claro, ajudar a família é algo que fazemos com amor, e é importante estar presente na vida dos seus filhos e netos. Mas existe uma diferença enorme entre ajudar ocasionalmente e ser a agenda de emergências diárias, sem limite ou reconhecimento do seu próprio tempo. Se você não estabelecer limites claros para o seu tempo, rapidamente se verá a viver a vida dos seus filhos em vez da sua. Sentirá a pressão para estar sempre disponível, e a culpa pode ser avassaladora se ousar dizer não a um pedido. Mas lembre-se, o seu tempo de reforma é um recurso finito e precioso. Não se sinta egoísta por querer usá-lo para si mesmo. Você já dedicou anos e anos da sua vida a trabalhar e a criar os seus filhos. Agora é a sua vez. Estabeleça limites firmes e comunique-os de forma clara, mas gentil. Por exemplo, pode dizer: adoro passar tempo com os netos, mas só posso fazê-lo às terças e quintas à tarde. Ou posso ajudar com aquela tarefa no fim de semana, mas esta semana já tenho planos. É fundamental que os seus filhos compreendam que a sua disponibilidade não é infinita e que você tem a sua própria vida e os seus próprios compromissos, sejam eles um encontro com amigos, um curso de jardinagem ou simplesmente um dia de descanso. Honre a sua própria agenda, os seus próprios desejos e as suas próprias necessidades de descanso e lazer. O seu tempo é o seu capital mais valioso na reforma, e entregá-lo sem limites pode esgotá-lo física e emocionalmente, roubando-lhe a liberdade que você tanto mereceu. Passando para a quinta coisa essencial a não entregar: a sua paz de espírito e o seu bem-estar emocional. As relações familiares, mesmo as mais amorosas, podem ser complexas e, por vezes, desafiadoras. É natural que os seus filhos, mesmo adultos, procurem o seu conselho, o seu apoio e até desabafem sobre os seus problemas. No entanto, existe uma linha vermelha que, se for cruzada, pode comprometer seriamente a sua paz interior. Estamos a falar de situações em que os seus filhos transformam você no seu terapeuta pessoal, descarregando constantemente todos os seus problemas, dramas conjugais, financeiros ou profissionais, sem que haja uma troca, ou que eles procurem soluções para os próprios problemas, ou quando o arrastam para disputas familiares, criando um clima de tensão e estresse constante à sua volta. Há também o perigo da manipulação emocional, onde o sentimento de culpa é usado para que você ceda aos desejos deles, ou a chantagem emocional, onde o seu bem-estar parece depender do cumprimento das expectativas dos seus filhos. A sua reforma deve ser um período de serenidade, de reflexão e de desfrute. Se a sua casa ou o seu telefone se tornarem o palco para o drama alheio, a sua paz de espírito será a primeira a sofrer. Proteger o seu bem-estar emocional significa aprender a dizer não a conversas que o esgotam, a recusar ser mediador em conflitos que não são seus
e a afastar-se de situações que lhe roubam a energia e a alegria. Pode amar os seus filhos incondicionalmente, mas isso não significa que tenha de absorver todo o peso dos problemas deles. Incentive-os a procurar ajuda profissional, se for caso disso, ou a resolver os seus próprios problemas. Seja um ouvinte, sim, mas não o depositário de toda a angústia. É crucial estabelecer fronteiras emocionais. Diga, sinto muito que estejas a passar por isso, mas esta conversa está a afetar-me e preciso de um tempo. Que tal falarmos sobre algo mais leve? Ou, compreendo a tua frustração, mas esta é uma questão que precisas de resolver como teu irmão. Não vou tomar partido. A sua saúde mental e emocional é tão importante quanto a sua saúde física. Não sacrifique a sua tranquilidade por um falso sentido de dever. A sua paz de espírito é o seu direito e o seu escudo contra o caos. A sexta coisa que jamais deve entregar são os seus sonhos, as suas paixões e os seus projetos pessoais. Muitos de nós, ao longo da vida adulta, com as responsabilidades do trabalho e da família, colocamos os nossos próprios desejos e aspirações em segundo plano. Dicemos a nós mesmos: um dia, quando me reformar, vou aprender a pintar, vou escrever aquele livro, vou viajar para aquele lugar exótico, vou aprender a tocar guitarra, vou dedicar-me à jardinagem. A reforma é, por excelência, o momento para concretizar esses sonhos. No entanto, há uma tendência, por parte de alguns filhos, de assumirem que o tempo dos pais reformados é automaticamente tempo disponível para as suas necessidades e exigências. Isto pode levar a que os seus próprios projetos e paixões sejam continuamente adiados ou mesmo abandonados. Se os seus filhos esperam que você esteja sempre disponível para resolver os problemas deles, para cuidar dos netos em tempo integral ou para ser o suporte emocional constante, onde é que fica o tempo para você perseguir o que o faz vibrar? Pode sentir-se culpado por querer ir em frente com os seus planos enquanto os seus filhos parecem precisar de si. Mas lembre-se, os seus sonhos são válidos e merecem ser realizados. Você é um indivíduo com os seus próprios desejos, independentemente de ser pai ou mãe. Ter projetos pessoais mantém a mente ativa, o espírito jovem e a vida cheia de propósito e alegria. Comunicar os seus sonhos aos seus filhos é um passo importante. Mostre-lhes que você tem uma vida rica e interessante e que isso o torna uma pessoa mais feliz e realizada e, por extensão, um pai ou mãe melhor. Encoraje-os a serem autossuficientes e a respeitarem o seu direito de viver a sua própria vida. Se você adiar os seus sonhos indefinidamente para satisfazer as necessidades dos seus filhos, corre o risco de chegar a um ponto em que será tarde demais, ou em que sentirá um profundo arrependimento por não ter vivido plenamente a sua reforma. A sua vida na reforma não é um epílogo, é um novo capítulo, e esse capítulo deve ser escrito por si, com as suas paixões e os seus projetos como protagonistas. Não os entregue, preserve-os, alimente-os e viva-os com toda a intensidade. E, por fim, a sétima e talvez a mais fundamental de todas as coisas que jamais deve entregar, a sua identidade e o seu senso de propósito. Ao longo da vida, grande parte da nossa identidade está ligada aos nossos papéis: profissional, cônjuge, pai ou mãe. Quando nos reformamos, um desses pilares, o profissional, desaparece. E quando os filhos crescem e formam as suas próprias vidas, o papel de pai ou mãe no dia a dia também se transforma. É uma transição natural, mas que pode deixar um vazio se não houver outros pilares para sustentar a sua identidade. O perigo surge quando você permite que a sua identidade se torne exclusivamente definida pelos seus filhos, ou quando o seu único senso de propósito reside em ser útil para eles. Se a sua vida inteira passa a girar em torno das necessidades, dos problemas e das conquistas dos seus filhos, você corre o risco de perder-se a si mesmo. Quem é você, além de ser pai ou mãe de fulano ou cicrano? Quais são os seus interesses, as suas opiniões, as suas paixões, quando não estão ligadas diretamente à sua prole? Muitos pais reformados caem na rotina de viver vicariamente através da vida dos filhos, perdendo o contacto com a sua própria individualidade. Isso pode levar à depressão, à falta de motivação e a um sentimento de vazio. É crucial que, na reforma, você invista em si mesmo, em redescobrir quem você é e em encontrar novos propósitos que o preencham. Talvez seja um novo hobby, voluntariado, um grupo de leitura, aprender um novo idioma ou simplesmente explorar o seu bairro. A sua identidade
não está ligada ao grau de necessidade que os seus filhos têm de si. Você é uma pessoa completa, com uma história rica e um futuro ainda a ser escrito. Encontre o seu próprio propósito, os seus próprios círculos sociais, os seus próprios interesses. Isso não só o fará mais feliz e realizado, como também o tornará um modelo de independência e vitalidade para os seus próprios filhos. Eles o amarão mais por ser uma pessoa inteira e feliz, e não alguém que vive à sombra da vida deles. Não abdique da sua essência, da sua individualidade, do seu senso de eu. Ele é o seu bem mais precioso, a base da sua paz e independência. Chegamos ao fim da nossa jornada, explorando as 7 coisas vitais que você jamais deve entregar aos seus filhos, se quiser desfrutar de uma reforma plena de paz e independência. Falamos sobre a sua preciosa independência financeira, a capacidade de controlar o seu próprio dinheiro e o seu futuro sem depender de ninguém. Abordamos a importância de manter o controle total sobre a sua casa e os seus bens, o seu santuário e a base da sua segurança e privacidade. Discutimos a necessidade de preservar a sua autonomia nas decisões pessoais e de saúde, o seu direito inalienável de ser o capitão do seu próprio navio. Refletimos sobre como proteger o seu tempo livre e a sua agenda pessoal, um recurso valioso que agora é seu para desfrutar e não para ser preenchido por exigências alheias. Vimos a importância de guardar zelosamente a sua paz de espírito e o seu bem-estar emocional, estabelecendo limites para o drama e a manipulação. Conversamos sobre a necessidade de nunca abandonar os seus próprios sonhos, paixões e projetos pessoais, o que lhe traz alegria, propósito e vitalidade. E por fim, enfatizamos o valor inestimável de manter a sua identidade e o seu senso de propósito, lembrando-se que você é mais do que apenas um pai ou uma mãe. Lembre-se, estas não são regras para afastar os seus filhos, mas sim princípios para construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. É sobre amor próprio e respeito mútuo. Pequenas mudanças na sua abordagem, na forma como se comunica e como estabelece os seus limites, podem fazer uma grande diferença na sua vida e na sua felicidade. A sua reforma é o momento de colher os frutos do seu trabalho, de viver a sua vida com liberdade, alegria e propósito. Não se sinta culpado por querer viver plenamente. Os seus filhos, se o amam verdadeiramente, desejarão a sua felicidade e a sua paz, mesmo que isso signifique que você não está sempre à disposição deles. Encoraje-os a serem independentes, a resolverem os seus próprios problemas e a construírem as suas próprias vidas, enquanto você constrói a sua. Seja um exemplo de alguém que abraça a vida em cada etapa, com autonomia e dignidade. Agora, partilhe nos comentários qual destas 7 coisas ressoou mais consigo. Ou se já viveu alguma situação em que sentiu a sua paz ou independência ameaçadas. As suas experiências podem ajudar outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo. Se este vídeo o ajudou a refletir e a sentir-se mais forte para proteger o seu futuro, deixe o seu gosto e inscreva-se no canal para mais conteúdo que o ajude a viver melhor, com mais sabedoria e serenidade. O nosso objetivo é que você viva a sua melhor vida em cada idade, com toda a paz e independência que você merece.